Oi pessoal, curso semestral, livro 2, primeira aula. Só que eu não vou começar com uma aula, tem uma coisa importantíssima para vocês verem comigo aqui. Nas 3 primeiras páginas desse livro 2, eu coloco um trabalho que eu fiz dos muitos anos seguidos, que é o quê? Desvendar cada palavra que a gente usa em biologia e a sua origem, porque a maioria das palavras, elas vêm do grego ou do latim. Então, nessas primeiras 3 páginas, eu pego os principais radicais gregos e latinos que nós usamos em biologia. Se vocês usarem algum tempinho da vida de vocês para trabalhar com esses radicais, vocês não começam mais a ouvir palavras novas, vocês passam a interpretar. Eu só vou dar um exemplo assim, cariogamia. Aí eu vou procurar lá, não vou procurar agora, tá? Mas vou dizer para vocês, quando vocês procurarem, vocês vão encontrar gamia. Gamia é união, cario é núcleo. Então, cariogamia fica o quê? Fica a união de núcleos. Quando é que eu vou ter isso aí? Eu vou ter durante o ponto alto da fecundação, que é quando o espermatozoide, o núcleo do espermatozoide junta com o núcleo do óvulo. E aí nós teremos o zigoto. Mas assim tu vai analisando cada palavrinha e à medida que tu vai decorando, vamos supor assim, umas 10 por dia, 15 por dia, depois de uma semana, 2 semanas que tu está trabalhando com isso, tu não precisa mais ficar raciocinando muito. As palavras vêm naturalmente à tua cabeça com o significado. Isso eu comecei a fazer muito tempo atrás, pessoal, e os resultados são maravilhosos, são fantásticos. Acredita em mim, trabalhem alguns minutos por dia nessas 3 primeiras páginas. Depois, pessoal, nós vamos para a genética. Genética é a parte da biologia que trata da transmissão dos caracteres hereditários. A genética nos foi legada por um monge agustiniano tcheco chamado Gregor Mendel. Ele publicou seus trabalhos em 1865. Só que na época, como a Tchecoslováquia era dominada pelo Império Austro-Húngaro, o mundo inteiro não soube nada das descobertas de Mendel. As descobertas de Mendel só vão reaparecer no ano de 1900 através de 3 autores, que isso aí não importa muito para vocês, mas só para a informação ficar correta. Eles eram De Vries, Correns e Chermak. Então, no ano de 1900, eles trazem de volta as experiências, as descobertas do Mendel. E a partir de 1900, o Mendel passa a ser conhecido como o pai da genética. Então, agora que nós vamos começar os conceitos básicos de biologia, eu gostaria que vocês fizessem um pequeno exercício. Analisem como se nada tivesse sido descoberto, que eu vou contar para vocês à medida que as coisas foram aparecendo e como esse gênio chamado Gregor Mendel foi analisando cada uma delas. Então nós vamos começar agora analisando uma célula. Vou dar aqui fora. Tem que dar aqui. Sim. Pode deixar isso aqui, mas eu não vou usar isso aqui, tá? Vou usar o quadro, esses minutinhos. Posso? Você não parei, né? Você fala direto. Pessoal, então nós temos alguns conceitos extremamente importantes em genética. O primeiro dos conceitos é esse aqui, O que são cromossomos homólogos? Vamos imaginar que eu tivesse uma célula aqui, e eu só vou me preocupar com um par de cromossomos, vou me preocupar com outro par de cromossomos, vou me preocupar com outro par de cromossomos e vou omitir o que acontece nos outros 20 pares, em se tratando de uma célula humana. Supondo que isso aqui fosse um indivíduo de sexo masculino e eu quisesse representar isso, eu faria assim, Não importa o tamanho dessa esfera aqui, importa que eu tenha esse símbolo. Esse símbolo é o símbolo da mitologia romana, o símbolo de Marte, o deus da guerra. Então, toda vez que a gente vê esse símbolo, nós estamos falando de indivíduos do sexo masculino.
Veja bem, não estou falando aqui de homem, porque nós temos 1.350.000 espécies. Então eu estou representando aqui um par de cromossomos, estou usando a cor preta. Estou representando um par de cromossomos com a cor vermelha. Estou representando outro par de cromossomos com a cor azul. Na verdade, eu estou omitindo 20 pares de cromossomos se eu fosse tratar de uma célula humana, que tem 23 pares de cromossomos. Então, tudo que acontecer com esses 3 pares, acontecerá com os outros 20. Agora eu vou representar aqui do lado um indivíduo de sexo feminino. O sexo feminino é representado por esse símbolo aqui, ó. Também é a mitologia romana, e esse símbolo é a deusa Vênus, que é a deusa da beleza. Na mulher, pessoal, que aqui eu estou representando um indivíduo de sexo feminino, eu teria também um par de cromossomos em preto, um par de cromossomos em azul e um par de cromossomos em vermelho. Isso aqui, ó, pessoal, é uma célula diploide, uma célula que tem um número normal de cromossomos. Quando o indivíduo forma gametas, ele reduz esse número de cromossomos. Então veja bem, ó, se eu tinha 6 cromossomos, irão 3 para o gameta, mas não irão quaisquer 3. Tem que ser um do par preto, aqui também é a mesma coisa, ó. Um para o gameta feminino vai do par preto, um vai do par vermelho, tanto do masculino quanto do feminino, e um vai do par azul. Agora, aquilo que eu falei antes, ó, vamos imaginar que o gameta masculino e feminino se fundam. O que vai acontecer? Vai formar a célula ovo-zigoto, que eu falei antes, ó. Cariogamia. Cario, núcleo, gamia, união. E aí, o que vai acontecer com aquele cromossomo que eu representei aqui em preto, de origem do pai? Ele vai parear-se com o preto de origem da mãe. O vermelho do pai vai parear-se com o vermelho da mãe. E o azul do pai vai parear-se com o azul da mãe. Isto significa cromossomos homólogos. Cada um dos 23 pares de cromossomos que nós temos nas células somáticas. Um vindo da mãe e um vindo do pai. Que separam-se durante a cariogamia e pareiam-se durante... separam-se durante a meiose e pareiam-se durante a cariogamia. Houve um erro aí, então só fazendo a correção. Esse par de cromossomos, na hora da formação dos gametas, eles separam, porque houve uma meiose. E na formação do novo indivíduo, eles novamente pareiam, é o que eu chamo de cariogamia. Agora eu vou pegar um desses pares aqui e vou ampliar um desses pares de cromossomos homólogos. E vou fazer mais ou menos na forma de bastonete. Então aqui eu tenho, ó, um par de cromossomos homólogos. O que é o cromossomo? É uma sequência linear de genes. Tá, mas o que são genes? Genes são fragmentos, são segmentos, são pedaços de DNA responsáveis por coordenar a síntese de uma proteína. Proteína esta que vai responder por um caráter hereditário. Se eu pegasse esse par de cromossomos aqui e analisasse uma região, essa região eu estou fazendo aleatoriamente. Vamos supor que aqui eu achei um pedaço de DNA e aqui outro pedaço de DNA. Esses 2 pedaços de DNA são os chamados genes, porque eles coordenam a síntese de uma proteína. Essa síntese de proteínas, uma vez realizada, vai ser a responsável por uma das nossas características hereditárias. Por exemplo, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a lateralidade, que é o indivíduo usar mais a mão direita, a mão esquerda, ou a capacidade ou não de enrolar a língua, a presença ou ausência de sardas, presença ou ausência de daltonismo, de hemofilia, de ciclemia. Isto é, nós temos 50.000 características aproximadamente, e cada uma delas é determinada por 2 segmentos de DNA. Esses 2 segmentos de DNA são chamados genes, estão ao longo de um par de cromossomos homólogos. Esses genes que eu estou considerando, por exemplo, esses 2, eles são chamados de genes alelos. Então, esse que eu marquei em vermelhinho aqui é alelo desse outro que eu marquei em vermelhinho. O que são genes alelos?
são genes que ocupam o mesmo locus. O que quer dizer locus? Lugar. Só que o plural é loci. Então, dois genes alelos estão no mesmo locus cromossômico. Isto é, mesma altura ou lugar em cromossomos homólogos. Só que quando a gente faz programa de genética, a gente não representa a célula, depois o cromossomo, depois o gene. Nós achamos uma maneira muito mais fácil. Isso aí foi um legado de Mendel, que é o quê? Representar cada gene por uma letra. Vamos supor que só existisse, isso não é real, mas é um bom exemplo para a gente usar. Vamos supor que só existissem duas cores de olhos no mundo: olhos castanhos, olhos azuis. Esquece que tem um monte de outras formas da cor de olhos se manifestar. Eu vou escolher uma letra para castanho e uma para azul, só que eu quero usar a mesma letra. Então eu uso, por exemplo, ó, C maiúsculo para olhos castanhos. Para olhos azuis, eu uso C minúsculo. Agora vamos imaginar uma situação já de um problema de genética. Alguém te diz assim, ó, um homem ser grande, supõe-se que esse homem tenha olhos castanhos. Usando esse sistema que eu estou usando aqui. Eu estou sendo extremamente simplista. Tá? Esse homem ser grande de olhos castanhos, ele casou com uma mulher ser pequeno de olhos azuis. A pergunta é, como seriam os filhos desse casal? Venham comigo nessa representação. Esse homem, ele tem um gene ser grande e um gene ser grande, os seus dois cromossomos. Na hora que ele forma a gameta, vai um desses cromossomos aqui. Qual que vai, Flávio? O que tem o ser grande e o que tem o ser grande? Notem, os dois cromossomos têm o mesmo gene. Então, todos os genes desse indivíduo terão o ser grande. Vamos analisar a esposa dele. Ela é ser pequeno. Então, aqui estão os dois genes, ó. Ser pequeno. Na hora que ela forma gametas, qual o cromossomo que vai? O que tem o ser pequeno ou o que tem o ser... Evidente, vai o que tem o ser pequeno. Então, veja bem, ó. No momento em que aquele homem que só forma genes ser grande, aquela mulher que só forma genes ser pequeno, se os seus gametas se juntarem, o filho vai ter um ser grande e um ser pequeno. Como assim? Não. Ele vai ter os dois genes representando que ele tenha olhos castanhos. O porquê disso é o nosso próximo conceito. O que é um gene dominante, o que é um gene recessivo. Então, o que é o gene dominante? Gene dominante, eu poderia dizer assim, simplificando, ó, é o gene mais forte. É aquele que inibe a manifestação do seu alelo recessivo. Ou é o gene que não precisa estar em dose dupla para se manifestar. Então eu tenho assim, ó, a lateralidade, eu posso ser... Não, eu sou canhoto, mas existem pessoas destras, que é o dominante, é o destro. Então, o destro, se eu fosse representar um problema, eu poderia usar o D grande para destro e o D pequeno para canhoto. Então, isso é mais uma característica. Então, gene dominante e gene recessivo. Vamos para mais dois conceitos. Quando o indivíduo tem os dois genes iguais entre si, esse caso aqui, ó, a gente diz que esse indivíduo é puro ou homozigoto. Então, notem esse aqui também, ó, ele é ser pequeno. Então, ele é um indivíduo puro ou homozigoto. Na hora que esse indivíduo forma gametas, ele forma todos os gametas ser grande. A esposa dele forma todos os gametas ser pequeno. Quando os dois genes se encontrarem, o filho vai ter o ser grande que ele recebeu do pai, o ser pequeno que ele recebeu da mãe. Então ele vai ter olhos castanhos, porque o gene para olhos castanhos é dominante sobre o gene para olhos azuis. E agora o próximo conceito, que é esse aqui, ó, puro ou homozigoto, são esses indivíduos, ó, ser grande, os dois genes são iguais entre si, sejam dominantes ou sejam recessivos. Então esse cara aqui é puro ou homozigoto, esse também é puro ou homozigoto, e o filho deles, como recebe um ser grande do pai e um ser pequeno da mãe, poderia ser o contrário. O importante é que ele tenha um gene diferente do outro. Nós vamos dizer que ele é um indivíduo híbrido ou heterozigoto. É mais dois conceitinhos que nós estamos conhecendo aqui, ó. Vamos ver mais dois conceitos. Quando se faz um problema, por exemplo, se eu digo assim, ó, esse homem ser grande,
ser grande, olhos castanhos, casou com aquela mulher, ser pequeno, ser pequeno. Como vão ser os filhos do casal? Eu já tenho aqui, ó, que todos os filhos serão ser grande, ser pequeno. Mas como é que as pessoas querem na resposta? Elas querem que eu responda ser grande, ser pequeno? Ou elas querem que eu responda que a criança vai ter olhos castanhos? Bom, aí depende da pergunta. Então aqui eu tenho mais duas perguntas, ó. Mais dois conceitos. Genótipo desse indivíduo aqui é ser grande, ser grande. Isto é, são os genes que ele tem. Genótipo desse indivíduo, ser pequeno, ser pequeno. Genótipo desse indivíduo, ser grande, ser pequeno. Tá, mas e fenótipo, Flávio? Fenótipo é a maneira de nós descrevermos o genótipo e considerando a norma de reação. O que seria essa norma de reação? É o efeito que o genótipo mais o ambiente tem num determinado indivíduo. Mais um detalhe importante aqui, ó. Cada um de nós tem aproximadamente 50 mil pares de genes. Nós estamos no momento dessa aula aqui, ó, em duas pessoas. A pessoa que está comigo aqui tem 50 mil pares de genes. Eu tenho também 50 mil pares de genes. Então, esse jovem que está na minha frente e eu temos um pool genético, isto é, a soma de todos os genes que nós temos. Bom, existe uma característica, eu não diria doença, é uma característica em que a pessoa tem um dedo a mais. Pode ser numa mão, pode ser nas duas mãos, pode ser nos dois pés. Essa característica não é o normal, então eu não chamaria assim de defeito, não, porque é uma situação anormal. Essa situação anormal a gente chama de polidactilia, dedos extranumerários. Agora, se eu analisar, eu tenho 5 dedos, em cada mão, em cada pé. Se eu tivesse 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, eu teria um total de 22 dedos, quando o normal seria 20. Então eu tenho 2 a mais. Isso aí, pessoal, é chamado de penetrância ou expressividade. Imagine que uma pessoa tivesse 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Então ela teria um total de 4 dedos a mais. Então essa pessoa teria todas as suas mãos anormais. Ela teria então uma penetrância ou uma expressividade de 100%. Tá, mas Flávio, se a pessoa tiver 6 dedos numa mão, 6 dedos na outra e os pés normais. Bom, então eu vou contar, ó, 25% nessa mão e 25% nessa mão, que é o dedinho a mais. Lá nos pés não tem nada. Então o total da penetrância ou expressividade é de 10%. Mais um conceito aqui, pessoal, que é heredograma. Isso aqui é fundamental, isso aí vai acompanhá-los todo o tempo que vocês estudarem genética. Olhem como tem bastante nome, ó. Genealogia, heredograma, pedigree, árvore genealógica, mapa genealógico, carta genealógica, genealogia, tem um monte de nomes que se dá, mas o que é isso aí? É apenas representar algumas gerações de uma família através de símbolos. Ah, mas que símbolos são esses? Eu vou usar alguns exemplos aqui, ó. Se numa genealogia eu representar um quadrado ou um símbolo de Marte da mitologia romana, isso aqui significa indivíduo do sexo masculino. Isso aqui também. Se eu representar um círculo ou um símbolo de Vênus na mitologia romana, isso aqui é uma fêmea, isso aqui é uma fêmea. Esses símbolos se equivalem, esses símbolos se equivalem. Se eu colocar um losango, uma junção dos dois símbolos de Marte e de Vênus, isso aqui é sexo desconhecido, sexo indeterminado na colocação do problema. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Se eu tivesse um quadradinho ligado numa bolinha, o que é isso aqui? A tendência que a gente, como humano, mais antigos, falasse, isso aí é um casamento. Não, e como a genética vale para todos os grupos que se reproduzem, isso aqui não é um casamento, isso aqui é um cruzamento. Então esse traço aqui é um traço de união entre dois indivíduos de sexos diferentes. E se eu quisesse acrescentar mais coisas, eu poderia fazer assim, ó, um quadradinho ligado na bolinha.
cruzamento. Aí eu coloco 2 quadradinhos pendurados aqui. Bom, isso aqui é um casal com 2 filhos do sexo masculino. Continuando, eu tenho um quadradinho ligado numa bolinha e tenho um quadradinho e uma bolinha. Isso é fácil, claro. É um casal que tem um descendente do sexo masculino e um descendente do sexo feminino. Perfeito. Agora, se eu cruzar esses dois aqui, mas não pode cruzar irmão com irmã. Biologicamente pode. A pergunta é, deve? A biologia estimula? Não. A biologia tenta, dentro das suas limitações, impedir isso aqui, pessoal, porque isso aqui é um problema seríssimo. A gente chama isso aqui de cruzamento consanguíneo entre irmãos, entre o filho e a mãe, entre a filha e o pai, entre o primo e a prima. Então, esses cruzamentos a biologia abomina. Nós não aceitamos de forma alguma. Por quê? Porque dentro dos nossos 50 mil pares de genes, existem muitas características recessivas que equivalem a taras. Veja bem, tara não é tara sexual. Tara é qualquer anomalia de conduta. Então, se um indivíduo tem uma anomalia de conduta, a gente diz que tem uma tara. A maioria das taras são doenças mentais. A maioria delas é recessiva. Então, quando nós cruzamos indivíduos de famílias diferentes, a chance de daqueles 2 indivíduos terem a mesma tara é muito remota. Agora, e se eles tiverem ascendência comum, as chances são maiores? São maiores, elas não são muito maiores, mas elas são maiores, o que já nos dá a liberdade dos biólogos de não aceitar esse tipo de cruzamento. Então, cruzamento consanguíneo, a biologia não aceita. Nós tentamos eliminar, dentro do possível, essa possibilidade. Agora eu coloquei aqui, pessoal, diagrama de Vinhé. Normalmente no colégio a gente chama de chiqueirinho, ó. Vamos imaginar aquele cruzamento ali, ó. Esse homem ser grande com essa mulher ser pequena. Ele forma um tipo de gameta, ela também. Então eu faria o diagrama de Vinhé assim, ó. Gametas masculinos ser grande, gametas femininos ser pequeno. E aí quando eu juntar esse gameta com esse, eu terei 100% das possibilidades. Agora veja bem, se eu tivesse esse indivíduo aqui, cruzado com outro igual a ele forma quantos tipos de gametas? Ele forma 2 tipos de gametas, ser grande e ser pequeno. E ela também 2 tipos de gametas. Aí quando eu juntar os gametas aqui, ó, eu vou ter um indivíduo ser grande, isso é o genótipo. Fenótipo, olhos castanhos. Genótipo, ser grande, ser pequeno. Fenótipo, olhos castanhos. E aqui eu teria, ó, ser pequeno. Olhos azuis. Pessoal, agora vem uma regra importantíssima. Às vezes, quando a gente faz um problema de genética, a pessoa que elaborou esse problema não nos diz, não nos deixa claro se a característica é dominante ou recessiva. Então, nós temos que usar essa regra aqui, ó. Prestem bastante atenção. Esse homem é dominante? Sim. Essa mulher também. Eles podem ter um filho recessivo? Sim. Agora, se eu tivesse uma pessoa recessiva, ser pequeno, casada com outra pessoa recessiva, poderia nascer um filho dominante? Jamais. Então, gravem essa regrinha, que quando na prova eles não lhes derem a informação se o caráter é dominante ou recessivo, vocês vão usar exatamente essa regra. Ó. 2 dominantes podem ter filhos recessivos, mas 2 recessivos jamais poderão ter filhos dominantes. Vamos pegar, estou simplificando ao extremo, mas vamos pegar a cor de olhos. Ó. Um homem tem olhos castanhos e uma mulher tem olhos castanhos. O filho nasceu de olhos azuis. Pode? Pode, porque eles são 2 dominantes e geraram um filho recessivo. Agora, um homem de olhos azuis casou com uma mulher de olhos azuis. O filho tem olhos castanhos. Melhor que não, tá, pessoal? Porque os 2 são recessivos, eles não podem gerar um indivíduo dominante. Isso deixa bem claro, ó. Se as coisas fossem tão simples como eu estou fazendo aqui. Na verdade, eu estou usando didática para deixar a coisa mais simplesinha, para ficar mais palpável para aquelas pessoas que estão iniciando o trabalho sobre genética. Bom, agora eu fiz algumas perguntinhas aqui sobre probabilidade. Eu tenho algumas perguntas para vocês extremamente simples, mas são importantes.
Qual a probabilidade de uma moeda cair com a cara voltada para cima? Veja bem, a moeda cair com a cara é uma possibilidade em duas. A moeda cair com a coroa, uma possibilidade em duas. Então eu vou botar aqui, ó, possibilidade da moeda cair com a cara, 1/2. Cuidem bem, pessoal, não trabalhem com porcentagem até que vocês tenham bastante segurança com fração. Depois vocês podem trabalhar com tranquilidade também com porcentagem. Vamos analisar essa segunda. Qual a probabilidade de um dado cair com o número 6 para cima? Veja bem, ó, o dado tem O dado tem 6 faces, em cada face tem um número. Somente numa dessas 6 faces tem o número 6. Então a chance de eu jogar o dado e ele cair com o número 6 é uma chance em 6. Qual a chance de retirar de um baralho completo, numa só tentativa, uma carta de ouros? Essa pergunta eu faço dando a ideia de que alguém que está aprendendo isso aqui saiba quantas cartas tem o baralho completo, não que isso seja importante. Mas o baralho completo ele tem 4 naipes e 13 cartas de cada naipe, de As até o K. Então qual é a possibilidade de se retirar num baralho completo, uma só tentativa, uma carta de ouros? Flávio, quantas cartas de ouro tem? São 13 cartas. Tá, mas no universo total de quantas cartas? 52. Então eu poderia responder, ó, a chance de eu retirar uma carta de ouro no baralho completo são 13 chances em 52 avos. Mas eu não vou dar uma resposta tão grande se eu pudesse simplificá-la. Eu divido tudo por 13. Vai me dar aqui, ó, 1, divido aqui por 13, 4. Então a chance de eu retirar de um baralho completo, uma só tentativa, uma carta de ouros é 1/4. Retirar uma carta de espadas, 1/4. Retirar uma carta de copas, 1/4. Não precisa aprender os naipes, mas só para vocês entenderem de onde é que saíram esses números. Eu coloco mais uma pergunta. Qual a chance de retirar numa só tentativa um As qualquer? Mudou um pouquinho. Aí eu tenho que analisar assim, ó. Naquelas 52 cartas, quantas são Ases? Uma de cada naipe. Então são 4 Ases em 52 cartas. 4 52 Ases. Eu posso simplificar tudo por 4, e aí eu vou ter aqui, ó, 1 em 13. Então, a chance de eu retirar numa só tentativa um As qualquer é 1/13 avos. Só que numa prova, pessoal, eles não vão querer saber ou esse, eles vão querer saber as duas coisas juntas. Aí eu vou usar essa lei das probabilidades independentes, regra do E, que diz assim, ó, 2 ou mais eventos independentes têm chance de ocorrerem juntos de acordo com o produto de um ou uns pelos outros, ou pelo outro. Então, veja essa pergunta aqui, ó. Qual a chance de 2 moedas caírem simultaneamente com a cara voltada para cima? Se eu considerar uma moeda, a chance de cair com a cara é 1/2. A outra moeda cair com a cara, 1/2. Como são 2 eventos independentes, eu vou multiplicá-los. E aí vai dar 1/4 de chances nessa pergunta assim, ó. Veja que se eu mudar só, qual a chance de 3 moedas caírem com a cara? As 3 moedas, eu tenho que analisar uma por uma. A primeira moeda, 1/2. Qual a chance de 3 moedas caírem simultaneamente com a cara para cima? Uma moeda, 1/2. Outra moeda, 1/2. Se eu perguntasse 2 moedas, seria 1/4. Mas no momento que eu pergunto 3 moedas, eu tenho mais 1/2. Só que não é mais 1/2, é vezes 1/2. Então vai dar 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, vai dar 1/8. Agora vamos ver mais uma pergunta um pouquinho diferente. Ó. Qual a chance de 3 dados caírem simultaneamente com o número 1? Eu analiso um dado. Para um dado cair com o número 1, é 1/6. Se a pergunta fosse 2 dados, seria 1/6 vezes 1/6, que vai dar 1/36 avos. E se fossem 3 dados, é 1/6 vezes 1/6 vezes 1/6,
que vai dar 252. 252. Esse aí, repeti? Não. Tá. Deixa eu botar aqui, ó. 3 moedas é 1/8. 3 dados é 252. 200. 52. Qual a chance, qual a chance de se retirar de um baralho completo com uma só tentativa com as de ouros? Bom, nem todo as é de ouros, nem toda carta de ouros é as. Então eu tenho que analisar uma coisa, ó, tenho que analisar essas duas coisas aqui, ó, simultaneamente. Então a chance de retirar de um baralho completo uma carta de ouros é 1/4. A chance de se retirar um as qualquer é 1/13. Eu vou repetir, ó. Nem toda carta de ouros é um as, nem todo as é uma carta de ouro. Então, para que as duas coisas aconteçam simultaneamente, eu tenho que multiplicar essa por essa. 1/4 vezes 1/13, que vai dar 1/52. Alguém poderia dizer, mas não precisava fazer esse cálculo, porque eu sei que num baralho de 52 cartas só tem um as de ouro. Eu também sei isso. Só que eu estou mostrando para vocês que essa regra, ela pode ser usada sempre. Imaginem que se eu perguntasse assim, ó, um casal quer saber qual é a possibilidade das 4 primeiras crianças deles, filhos, serem meninas. Como é que eu posso calcular isso aqui, ó? Assim, ó, possibilidade de uma ser menina, 1/2. Quando for nascer outra menina, essa primeira possibilidade não tem mais nada que ver, porque ela já aconteceu. Então a possibilidade desse casal ter 2 meninas é 1/2 vezes 1/2, que vai dar 1/4. Qual é a possibilidade desse casal ter 3 meninas? É 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, vai dar 1/8. E antes, a pergunta de antes, qual é a possibilidade de um casal qualquer ter 4 meninas? Como é que eu vou calcular isso? 1/2 para uma menina, 1/2 para outra menina, 1/2 para outra menina e 1/2 para outra menina. 1/2 vezes 1/2, 1/4 vezes 1/2, 1/8, vezes 1/2, 1/16. Então, isso aqui é a lei das probabilidades independentes. Certamente estará na sua prova. Agora, dando sequência. Não. Regra da tradição. Não, essa não precisa. Essa pode deixar assim, tá? Que essa não cai nunca. Digo para eles, não, que realização não precisa? Sim, não. Tranquilo. É bom falar tudo, né? Tá, então tá. Tá gravando? Não parei de gravar. A regra do E é muito usada, eu vou praticamente certeza que estará na sua prova. Essa regrinha da soma, regra do ou, faz mais de 20 anos que não aparece em vestibulares, então eu acho que vocês não devem nem usar o tempo de vocês para trabalhar com isso aqui. Porque agora nós vamos fazer outra coisa, pessoal. Nós vamos voltar aos tempos de Mendel. Notem que o Mendel ele não sabia nada de genética, aliás, ninguém sabia. Então o Mendel começa a inventar as coisas, começa a deduzir coisas. Então ele, primeira coisa, ele disse quantas características nós consideramos um cruzamento? Podemos considerar 1, 2, 3 ou mais. E conforme o número de características, a gente vai chamando de hibridismos. Por exemplo, se eu me preocupar com, eu cruzei uma ervilha amarela com uma verde, só existe uma característica em jogo, que é a cor da ervilha. Então eu vou chamar isso aí de monohibridismo com dominância. Mas por que com dominância? Como eu expliquei antes, pessoal, algumas características são mais fortes que a outra e a gente chama de dominantes. Não seria a hora de trabalharmos com isso aí. Por enquanto, acredite em mim, existem características mais fortes. Por exemplo, quando Mendel começou a fazer seus cruzamentos, ele resolveu usar alguns elementos. Ele usou, por exemplo, a letra P, ele usou F1, F2,
E vai seguindo, P1, P2, P3, aqui P3, F3, F4, F5. E aí nós vamos começar assim, ó. O que é a geração P? Geração P é a geração dos pais ou progenitores. F1 são os filhos da P, dessa geração. F2 são os filhos da F1. Normalmente nós trabalhamos só com essas três, mas isso aqui, ó, pode seguir F3, F4, F5, P1, P2, P3. Só cuide de uma coisa, ó. F1 é filho da P, F2 é o quê? Netos da P. O que é F3? Filho da F2, netos da P, bisnetos da P. Não, filho da F2, netos da F1, Bisnetos do P. bisnetos da P. E se eu tivesse aqui P1, eles seriam trinetos da P. E se eu tivesse P2, eles seriam tetraneto da P. Então, não existe tataraneto, os prefixos são sempre os mesmos. Mono, bi, tri, tetra e assim por diante. Bom, o primeiro cruzamento do Mendel, ele considerou a cor da semente da ervilha. Ervilha, vocês sabem que sempre a semente é verde. Só que o Mendel, ele notou que existia um verde mais forte. Então, o que o Mendel fez? Ele pegou na P uma ervilha de sementes amarelas. Eu não tenho a cor amarela, vou usar aquele laranja ali, ó. E ele cruzou essa amarela com uma verde. Quando ele analisou o resultado, todas as ervilhas da F1 eram amarelas. Aí ele fez uma coisa que é possível fazer com ervilhas, que é a autopolinização, já que a ervilha é hermafrodita. E aí ele pegou dois indivíduos da F1 e cruzou duas ervilhas amarelas entre si. Quando ele foi analisar a F2, que são os filhos da F1 e os netos da P, observe o que ele notou. Ele encontrou 3 amarelas e uma verde. Ah, eu sei por quê, Flávio. Sim, eu também sei por quê. Só que quando nós estamos analisando isso aqui, ninguém sabia nada de genética. Então o Mendel teve que chegar a conclusões. Então olha as conclusões que ele chegou. Que a cor amarela é dominante sobre a verde. Aí ele resolveu representar a amarela com a grande e a verde com a pequena. Como todos os descendentes da F1 eram amarelas, ele deduz que essas amarelas tinham que ter o genezinho para a cor verde. Mas vamos ver se isso aí funcionaria bem. Cruzando amarelas com essas amarelas. Hoje nós já temos o conceito do que é puro híbrido. Observem, ó, essa amarela aqui formaria 2 tipos de gametas. Metade dos gametas com a grande e metade com a pequena. E essa aqui, ó, exatamente os mesmos. Aí o Mendel analisou, ó, e ele achou o quê? 3 amarelas, sendo que uma amarela é pura, 2 amarelas híbridas e uma verde. Então eu coloquei no livro de vocês uma maneira de você nunca errar, e não importa o que eles vão me perguntar, vocês estão preparados para responder qualquer coisa. Então olhem bem aqui, ó. Análise da F2. Eu tenho análise em fenótipos e aí eu tenho análise. Analisando esses resultados aqui, pessoal, eu botei aqui todas as possibilidades de questionamento. Porque numa prova eles podem te perguntar fenótipo, genótipo, probabilidade, porcentagem e proporção. Então eu vou preencher com vocês esse quadrinho aqui, ó. Possibilidades fenotípicas, probabilidades. A ervilhinha ela pode ser um fenótipo amarelas e podem ser verdes. Probabilidade é a fração. Então, qual é a probabilidade de ser amarela? Eu estou analisando F2. Ó. Então, são 3 possibilidades em cada 4 indivíduos que nascem. A possibilidade de nascer verde vai ser 1 em cada 4. Quando eu pergunto em porcentagem, veja bem, probabilidade e porcentagem pode ser a mesma coisa, mas pode ser diferença. Quando a gente fala em porcentagem e não quer resposta
proporção, aí eu tenho que considerar que tem 4 quadrinhos, cada um deles vale 25%. Quantos deles são amarelos? 3. Então, vai dar 75% de possibilidades da ervilhinha ser amarela. 25%, que é um quadrinho só, dela ser verde. Mas eles podem também, pessoal, sempre no programa de genética, querer saber a proporção. Como é que a gente bota a proporção? A gente bota 2 pontos, ó. E eu pergunto para vocês, ó, na F2, qual é a proporção de ervilhas amarelas para verdes? Então a proporção vai ser, para cada 3 que nascem amarelas, nascerá uma verde. Tudo isso aqui são respostas em fenótipos. Eu estou descrevendo a característica. Quando eles perguntarem genótipo, aí veja bem, eu tenho 3 genótipos. A grande, a grande, a grande, a pequeno e a pequena, a pequeno. Qual é a possibilidade de nascer a grande, a grande? 1/4. Nascer a grande, a pequeno? São 2/4, que eu vou simplificar para 1/2. E para nascer a pequeno é 1/4. Agora, quando a gente fala em porcentagem, a grande, 25%. A grande, a pequeno, 50%. E a pequeno, 25%. Tá, agora, Flávio, eu quero uma proporção. Eu começo contando esse indivíduo aqui, ó. O primeiro que me apareceu. Uma, a grande, a grande. A grande, a pequena, tem uma, tem outra. Então, 2. E essa última aqui, a pequena. Então, a proporção fenotípica, que era 3 amarelos para uma verde, aqui na genotípica vai mudar. Vai dar um indivíduo a grande, para 2 indivíduos a grande e pequeno, que eu estou falando de genótipo, né? Para um indivíduo a pequeno. Isso tudo casos de monohibridismo com dominância. Foi. Bom, o Mendel também considerou uma característica que na época até ele se surpreendeu. Ele pegou uma outra plantinha, não ervilha, mas sim a maravilha, milagre de jalapa. E ele pegou uma maravilha vermelha e cruzou com uma branca. A princípio era para tentar descobrir se vermelho dominava a branca ou o contrário. E aí o que ele descobriu? Que vermelho com branco, nenhuma dominava a outra. E sim aparecia a rosa. E aí o Mendel chamou esse cruzamento de monohibridismo sem dominância. Eu representaria assim, ó. Vermelha, V grande, branca, V grande. A F1 vai dar todos os indivíduos rosas. Aí se eu autopolinizar uma maravilha rosa com outra rosa, olhem o que eu expliquei antes do diagraminha, ó. V grande, V grande. Então vai nascer um V grande, 2 V grande e um V grande. Fazendo o mesmo trabalho de antes, vamos analisar aquele resultado da F2 e preencher aqui no quadro essas características. Ó. Vocês vão ver que aqui vai ter uma tabela bem igualzinha à outra, só que, claro, os números serão diferentes. Ó. Veja bem, ó. Fenótipo da F2, probabilidade. Elas podem nascer, as maravilhas, vermelhas, rosas e brancas. Possibilidade de nascer vermelha é 1/4. Possibilidade de nascer rosa são 2/4. Simplifiquei para 1/2. Para nascer branca, pessoal, vai dar 1/4. Notaram que houve uma pequena modificaçãozinha, mas vão aparecer mais coisas novas. Porcentagem de nascer vermelha, 25%. De nascer rosa, 50%. 2 quadrinhos, né? E de nascer branca, 25%. Proporção esperada. Para cada uma que nasce vermelha, nascem 2 rosas e uma branca. Vejam que antes do monohibridismo com dominância, 1, 2, 1 só aparecia no genótipo. Aqui já está aparecendo também no fenótipo. Agora vamos ver os genótipos. Ó. VV, qual é a chance? 1/4. VB, 1/2. BB, 1/4. Porcentagem de nascer VB, 25%. De nascer VB, 50%. E de nascer BB, 25%.
proporção esperada, aqui a proporção esperada, no caso sem dominância, é o mesmo no caso com dominância. Vai ser 1 para 2 para 1. Então esse foi o segundo cruzamento que o Mendel fez. Aí ele vai ousar, ele vai considerar duas características ao mesmo tempo. Então nós vamos para o dihibridismo com dominância. Primeiro, o Mendel começa considerando agora duas características da ervilha, que são a cor da semente, que pode ser amarela, pode ser verde, e a forma da semente, que pode ser lisa ou rugosa, sendo que a amarela domina a verde e a lisa domina a rugosa. Então, o Mendel começou assim, ó, ele pegou uma ervilha amarela e lisa e cruzou com uma verde e rugosa, para ver o que dava. Quando ele foi analisar o resultado, todas as ervilhas que nasceram amarelas e lisas. Aí o Mendel cruzou uma amarela lisa com ela mesma, isto é, autopolinizou. E aí quando ele analisou o resultado, deu amarelas e lisas, amarelas e rugosas, verdes e lisas e verde e rugosa. Veja bem, aqui o Mendel concluiu o seguinte: a cor da semente e a forma da semente são duas coisas independentes. Foi. Então o Mendel considera a cor da ervilha e a forma da ervilha como duas coisas completamente independentes. Então veja bem, ó, para nascer amarela daria 3/4 de chances. Para nascer lisa daria 3/4 de chance. Então, para ela nascer amarela e lisa, vai dar 9/16. Para nascer amarela, de novo, ó, 3/4. Só que para nascer rugosa é 1/4. Então, para ela nascer amarela e rugosa, vai dar 3/4 de 1/4. Então, vai dar 3/16. Seguindo o mesmo raciocínio, ó, para ela ser verde, vai dar 1/4. Para ela ser lisa, vai dar 3/4. Então, 1/4 de 3/4 vai dar 3/16. E para ela ser verde e ser rugosa, vai ser verde 1/4, rugosa 1/4. As duas coisas coincidem, vai dar 1/16. Isso foi o que Mendel achou no dihibridismo com dominância, proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Aí que ele deduz as suas duas leis. A primeira lei do Mendel é chamada lei da segregação, que diz o quê? No momento em que o indivíduo forma os gametas, os genes segregam, os genes separam, vai um para a gameta. E a segunda lei de Mendel é isso que está aqui, ó, que a segregação da cor e a segregação da forma, elas ocorrem independentemente. Então veja bem, amarela e lisa, 3/4 de 3/4, 9/16. Amarela e rugosa, 3/4 de 1/4, vai dar 3/16. Amarela e rugosa, 3/4 de 1/4, que vai dar 3/16. E para ter as duas características recessivas, vai dar 1/4 de 1/4, que vai dar 1/16. Aí quando o Mendel acha essa proporção, 9 para 3 para 3 para 1, ele faz a sua segunda lei, que é chamada lei da segregação independente. Toda vez que os genes separam, num par, eles o fazem independentemente nos outros pares. Vou falar isso aqui, ó. Tem o exemplo 1, daqui a pouquinho eu já estou no exemplo 2. Tá. Eu já coloquei? Posso começar? Uhum.
Nem sempre nós precisamos fazer muitos cálculos, tem coisas extremamente fáceis da gente trabalhar. Então eu coloquei aqui esse título aqui, ó, regras práticas. Parece que não é importante, mas é bastante importante. São duas regrinhas. Em indivíduos homozigóticos, para 1, para 2, para 10, para 1000 características envolvidas, o número de gametas sempre vai ser 1. Por exemplo, indivíduo A grande, só gametas A grande. Indivíduo A grande, A grande, B pequeno, C grande, D pequeno, sempre um gameta, quando eles forem puros. Quando eles forem híbridos, pessoal, nós usamos essas regrinhas para gameta 2 na N, para fenótipos 2 na N, para genótipos 3 na N, para indivíduos 4 na N. N, o que é? É o número de características para os quais os indivíduos considerados são híbridos. Eu botei 3 exemplos. Nesse primeiro exemplo, eu peguei uma ervilha amarela pura com outra amarela pura. Aí eu cruzei assim, ó, amarela pura forma um tipo de gameta, aqui também um tipo de gameta. Aí todos os indivíduos ali serão amarelos. Aí eu vou aplicar a regra aqui, ó. Indivíduo A grande cruzado com A grande, N é igual a 0, porque ele não é híbrido para nenhuma das duas características. Tá? Então, N igual a 0. Qualquer número elevado expoente 0 é igual a unidade. Então, eu vou ter um gameta, está aqui ele, ó. Ah, mas aqui tem outro, é o mesmo. Quantos fenótipos? Um fenótipo, todas amarelas. Genótipos também 1. E números de indivíduos no diagrama de Pinhet, 1. Por quê? Porque o indivíduo é puro, então N igual a 0. No exemplo 2, eu usei um indivíduo A grande A pequeno cruzado com outro indivíduo A grande A pequeno. Notem que aqui N é igual a 1, porque ele é híbrido para A. Então, eu botei número de gametas 2 na N. 2 na 1, a base, 2. Aqui mesma coisa, ó. Número de genótipos, 3 na N. 3 na 1, a base, 3. E número de indivíduos, 4 na N, 4 na 1, 4. Então, aqui, vamos analisar. Número de gametas, 1, 2. Número de fenótipos, amarela, verde, 2. Número de genótipos, A grande A pequeno, aqui não conta, porque já tem, né? E A pequeno, A 3. Número de indivíduos, 4. Aqui estamos 4. Para encerrar, eu dei mais um exemplo, terceiro exemplo. Eu cruzei aquilo que a gente já sempre fez, ó. Amarela lisa, híbrida com amarela lisa, híbrida. N aqui é igual a 2, porque ele é híbrido para A e para L. Então eu vou botar número de gametas, 2 na 2, 2 na 2, 4. Quais os gametas? A grande, A pequena. A pequena, L grande, A pequena. Fenótipos, daria pela fórmula 4. Então nós vamos analisar o exemplo anterior, que vai ter exatamente esse cruzamento aqui, ó. Vou voltar um pouquinho aqui para vocês olharem no exemplo anterior. Não tem mais. Tem que voltar a página ali. É, volta a página. Aqui, ó. Então, aquele cruzamento que está lá é exatamente isso aqui, ó. A grande é pequena, L grande é pequeno, com A grande é pequena, L grande é pequeno. N igual a 2. Então, para calcular o número de gametas, eu tenho 2 na N. 2 na 2 vai dar 4. Aqui são os gametas. A grande é L grande, A grande é pequena, L grande, A pequena, L pequeno. Número de fenótipos, 2 na 2. E aqui estão os 4 fenótipos, ó. Amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa, verde rugosa. Número de genótipos, eu estou esperando encontrar 9 aqui, então acompanhe, ó. A grande, L grande, L grande, A grande, L grande, L pequeno, A grande, A pequena, L grande, L grande, A grande, A pequena, L grande, L pequeno, A grande, L pequena, L pequeno, A grande, A pequena, L pequena, L pequeno, A pequena, L grande, L grande, A pequena, L grande, L pequeno, e A pequena, L pequena, L pequeno, os 9. Então essas regrinhas, elas são aplicáveis em qualquer situação. Então decorem isso, ó. Para número de gametas 2 na N, número de fenótipos 2 na N, número de genótipos 3 na N, número de indivíduos 4 na N, repetindo, N é igual número de características para as quais os indivíduos considerados são
híbridos. Deu. Agora nós temos alguns assuntos que podem ser questionados assim aleatoriamente. Por exemplo, alguém diz assim, o que é atavismo? Bom, atavismo é a capacidade de um gene passar muitas gerações, esse muitas supõe-se 3, 5, 10 ou 20, não importa quantas. É uma determinada característica, por exemplo, eu conheço 3, 4 gerações de uma família em que ninguém é albino. De repente aparece alguém albino, mas peraí, esse cara está diferente. Sim, então é porque aconteceu um caso de atavismo, capacidade de um gene passar muitas gerações sem se manifestar, até que ele encontre condições para fazê-lo. No caso, seria a homozigose. Fenocópia também é uma coisa que pode ser questionada. O que é uma fenocópia? É uma característica que o indivíduo tem e que ele não tem o gene para aquilo. Vamos fazer um exemplinho assim. Imagine uma pessoa que sofreu um acidente e nesse acidente ela perdeu parte do pâncreas. Essa parte que eu chamo de ilhotas e Langerhans, é a parte de produzir hormônio. Aí esse indivíduo, porque ele perdeu um pedacinho do pâncreas, ele não vai produzir insulina e ele vai ter o diabetes. Diabetes é uma doença hereditária, mas ele não tem o gene, mas ele tem a característica. Então, isso é fenocópia. O indivíduo tem a característica, mas não tem o gene. Também uma coisinha meio isolada, assim, mas que pode ser questionado, é backcross ou retrocruzamento. É quando nós não sabemos se o indivíduo é puro ou híbrido, a gente cruza com um recessivo. Se aparecerem recessivos na prole, é porque ele era híbrido. E é porque aí, então, nós realizamos um backcross ou retrocruzamento, para saber, então, se o indivíduo é puro ou híbrido. O último assunto dessa aula é genes letais. Se eu quisesse substituir a palavra letal, eu poderia botar mortal, fatal. Isso aí foi um francês que descobriu, chamado Queneau, e ele trabalhava com ratos. E ele tinha no seu laboratório ratos amarelos e pretos. Quando ele cruzou amarelo com preto, nasceram todos amarelos, ele deduziu que amarelo era dominante sobre preto. E aí, ele, cruzando dois amarelos, que ele deduzia que eram híbridos, ele esperava encontrar 3 para 1 na descendência. 3 amarelos, sendo que um seria puro, 2 seriam híbridos e 1 seria preto. Só que quando ele analisou o resultado, deu 2 para 1. Quer dizer, algum daqueles 3 amarelos não estava nascendo. Aí o Queneau deduziu que era aquele amarelo puro. Então, quando nasce o amarelo, baixa um pouquinho, por gentileza, quando nasce o amarelo, certamente ele é híbrido. Porque quando ele nasce amarelo puro, o amarelo, o gene para a cor amarelo, mata o zigoto. Isso aí não era importante nessa época, mas depois descobriu-se que existem genes que podem ser subletais ou semiletais. Aí começaram a aparecer muitas doenças que são importantes para a medicina hoje. A mais famosa é a anemia de Cooley, anemia do Mediterrâneo ou talassemia, que pode ter 2 formas. Pode ser a talassemia maior, a gente escreve major, mas diz maior, que mata o indivíduo antes dele reproduzir. Então, esses indivíduos adultos não existem, mas existe uma forma mais branda, que é um gene para talassemia e um gene para normal. Aí o indivíduo vai ter talassemia minor. E as pessoas que não têm esse gene, elas são chamadas de pessoas normais. Só que aí tem outras doenças bem importantes, como subletais. Eu vou mostrar para vocês algumas. Então, olha aqui, ó. A fibrose cística, que o indivíduo não vai chegar à fase adulta, ele vai morrer antes. A expectativa de vida era 10 anos, alguns anos atrás. Hoje, já que nós temos antibióticos, o indivíduo dura um pouco mais, mas não muito mais. E depois nós temos outras doenças, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a distrofia muscular do tipo Duchenne. O indivíduo começa a atrofiar a musculatura superior, depois ele atrofia a musculatura inferior e depois ele acaba atrofiando a musculatura respiratória.
e aí ele morre por insuficiência respiratória. Depois nós temos a síndrome da imunodeficiência severa combinada, que o indivíduo não forma anticorpos. São aquelas crianças que vivem na bolha, viviam na bolha. Alguns anos atrás nós tivemos uma sombra, uma esperança, quando em Londres os cientistas conseguiram ativar as amígdalas de duas meninas que tinham essa doença e elas conseguiram sair da bolha e hoje elas têm uma vida quase normal. Elas ainda são muito dependentes de médicos quando elas têm qualquer probleminha de gripe, coisas assim, mas de qualquer maneira elas conseguem sobreviver fora da bolha. Então isso são genes subletais ou semiletais. Deixa o indivíduo nascer normalmente, mas não deixa que ele tenha uma vida longa e com uma certa qualidade. Então esses são os genes subletais com que nós terminamos o nosso trabalho de hoje. Falamos na próxima.